responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Uma resposta de fé é o que você precisa. Eu lembro de uma situação, eu sempre gosto de mencionar coisas que nós vivemos. A própria palavra diz que uma testemunha é uma pessoa que narra aquilo que tem visto e ouvido. E Deus nos chamou para sermos testemunhas da sua palavra, de que a sua palavra funciona. E eu lembro, tem alguém da igreja de Atibaia aqui? Ainda não. Mas uma certa vez eu estava ministrando na igreja em Atibaia. Algumas pessoas aqui já sabem disso. E eu estava falando exatamente sobre essa questão de nós darmos a Deus a resposta que Ele quer ouvir. E eu lembro que nessa determinada situação, eu comecei a andar no corredor da igreja. E o pastor Delfim, ele estava numa igreja bem comprida. Eu comecei a andar no corredor e fui quase no final. E eu cheguei e parei perto do final do corredor. E tinha mais ou menos uma irmã no meio de uma fila. E eu parei na diagonal, assim, eu não estava do lado da fila. E eu parei na frente dela, uma senhora de mais ou menos 65 anos. E eu cheguei para essa mulher e disse assim: irmã, você crê que Deus pode reverter toda a situação que você está vivendo dentro da sua casa? Ela disse: creio. E quando ela disse isso, eu disse: então se levante e vem aqui na frente. Ora, o corredor era bem comprido. Eu estava praticamente no final. Eu dei as costas para ela, vim andando. E quando eu cheguei aqui na frente, que eu voltei e me virei, aquela mulher, ela estava vindo carregada por 2 pessoas, porque ela não podia andar. E na hora, eu fui tentada a dizer: não, fique aí. E na hora que eu pensei em fazer isso, eu levei uma das correções mais severas de Deus. E o Senhor falou para mim: não a impeça de demonstrar a sua fé. Sabe, amado, o que você precisa não é que eu sinta pena da sua condição. Porque a partir do momento que eu tenho pena da sua condição, eu estou promovendo destruição para aquela situação que você está vivendo na sua vida. Eu fui chamada para levantar a fé que produz resultado na sua vida. E aquela mulher veio. Ela tinha uma doença degenerativa, que ia enfraquecendo os músculos, que ia paralisando os músculos. E já fazia um bom tempo que ela estava em cima de uma cama. E a tendência era só piorar. E quando ela chegou na minha frente, eu tive uma direção de perguntar para ela: irmã, você já recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Ela disse: não. Eu disse: você quer receber? Ela disse: quero. Preste atenção numa coisa. Você concorda que na hora que eu cheguei para aquela mulher e perguntei para ela: irmã, você crê que Deus pode reverter a situação que você está vivendo dentro da sua casa? Ela poderia ter respondido: irmã, você não tem nem noção do fuá, do emaranhado que é a situação que eu estou vivendo. Concordam comigo? Você concorda que quando eu disse: então se levante e vem aqui na frente, ela podia ter dito: eu não posso andar? Concordam? E você também concorda que quando ela chegou aqui na frente, que eu perguntei: você gostaria de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Ela poderia ter dito: eu não estou pronta, eu não entendo ainda, eu prefiro esperar um pouco mais. Concordam comigo? Mas, amado, aquela mulher contrariou toda a lógica dela. E ela deu a resposta que Deus queria ouvir. A resposta que libera. Da abundância, da plenitude, do poder, da graça, da unção, do amor que Deus tem. E quando eu olhei para ela, eu percebi que ela estava pronta. Que eu não precisaria ministrar a palavra para levantar fé no coração dela. E eu simplesmente fui em direção a ela
e fui impor minhas mãos. E antes que eu a tocasse, você não precisa de mais uma mão na sua cabeça. Porque quando você tem, amado, e você dá a resposta de Deus, a própria mão do Senhor chega antes da mão do homem. Antes que eu a tocasse, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Agora calma. A Bíblia diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder da fé, que ativa o poder de Deus. Aquela mulher, na hora que ela foi cheia do Espírito Santo, ela também recebeu o bônus da cura, amado. E ela começou a dançar no Espírito, mexendo as pernas desimpedidamente. Quando você dá a resposta que Deus quer ouvir, você não vai receber assistência só naquela área. Você vai ser suprido em tudo aquilo que você precisa. Por quê? Para que se cumpra a palavra que diz, transbordarás para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, Deus quer você sendo suprida, sendo cheia, andando na plenitude daquilo que Ele tem para a sua vida. Queridos, a gente não está aqui para falar contos de fadas para você, que apenas entrete e que não tem poder de mudar. Porque é tão fantasioso que você às vezes se deslumbra com tudo aquilo, porque é bom ouvir uma coisa tão fantasiosa para te tirar um pouco da realidade, do sofrimento que você está vivendo. Às vezes a gente gosta de fantasia, porque a gente coloca uma perspectiva da nossa vida em cima daquilo. Só que aquilo não é real. Mas quando Deus entra na nossa vida, não vai ser como nos contos de fadas que a gente não vê. Às vezes a gente só vê o mocinho lutando contra o dragão, mata o dragão e casa com a mocinha. Às vezes é algo que temos que fazer todos os dias. É algo que nós temos que nos posicionar todos os dias. É algo que nós temos que colocar força todos os dias. Porque nós estamos nos refazendo, aprendendo a ser essa nova criatura nesse novo mundo. Mas chega um dia que nós rompemos. E que aquilo que antes nós colocávamos tanta força, passamos a fazer agora no automático, porque passou a fazer parte da nossa vida. Quando as circunstâncias se levantam, você não pensa mais em desesperar, porque aquilo que já foi tão praticado, que quando aquilo se levanta, palavras de fé já começam a sair da sua boca, mesmo que você não sinta. E eu quero falar hoje pela manhã sobre, faça assim, perspectiva. Faça assim para a pessoa que está do seu lado, como anda a sua perspectiva. Diga para ela, Deus está de olho em você, viu? E não venha com essa história, eu estou cansada. Eu estou 27 horas sem dormir. Se eu ver alguém dormindo, você já viu o tamanho do meu salto, vai voar na cabeça de alguém. Aí você vai pensar que é o poder de Deus. Mas eu estou cheia de fogo, porque eu estou com expectativa. A minha perspectiva do que Deus está pronto para fazer, amado, juntamente com você, está lá no teto. A primeira coisa que você precisa aprender a ter é expectativa. Você tem que lançar seu anzol lá em cima. O problema é que você está lançando seu anzol perto demais, está caindo só na terra. Não pega peixe nenhum, nem piaba você está pegando. É melhor ministrar depois de Mama Jane é osso. Mas uma vez ela disse o seguinte, e aquilo me marcou. Ela disse, é melhor você colocar sua fé lá em cima e receber alguma coisa, do que você ter sua fé lá embaixo e não receber nada.
Então é melhor você colocar a sua expectativa nas coisas mais absurdas. Você vai entrar num tempo de loucura, amado, como você nunca entrou. Porque a sua salvação, a liberação do poder de Deus na sua vida vai depender de um comportamento nesses últimos dias que contraria totalmente a lógica humana. Se você diz que você tem a palavra e a sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar, de pensar, não difere em nada do mundo, você está enganando a você mesmo. Porque quando você tem essa palavra habitando ricamente dentro de você, você não vai mais se comportar como uma pessoa normal. Eu lembro, amados, minha irmã grávida do meu segundo sobrinho. Para quem não sabe, essa abençoada aí. E ela também, Senhor. Isso é briguinha de família. Eu lembro que quando ela estava grávida do meu segundo sobrinho, 8 meses, um buchão. Peraí, o pessoal de Bauru falar que a mulher está buchuda não é bom não. Então, quando ela estava com a barrigona, meu cunhado ficou doente de um câncer. E eu lembro, no dia que ele foi fazer a cirurgia, ela nos corredores do hospital, com as mãos levantadas, dizendo: Pai, meu marido viverá, não morrerá para contar os feitos do Senhor. Meu filho não vai ser órfão, nem eu serei viúva. As enfermeiras correram. Olha, se acalme, vai dar tudo certo. É muita tensão. E queriam dar um calmante para ela, porque achavam que ela estava, ó. Só que estava mesmo. Mas foi a loucura dela e dele que livrou ele da morte. Porque a loucura, amados, de uma ação sobre a palavra vai te resgatar da área de limitação que você está vivendo. Eu estou num ritmo bastante puxado. E eu estava dentro do avião tentando meditar em alguma coisa, mas o sono, eu estava tendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Meus neurônios não estavam me obedecendo. E eu disse, eu vou deixar para meditar quando chegar lá. Mas aí eu só vim meditar quando eu cheguei aqui. Mas algumas passagens se levantaram dentro do meu espírito. E eu queria passar com vocês por algumas dessas passagens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8. Obrigada, Senhor. Marcos capítulo 8, versículo 22. Fala assim: todas as mulheres que encontraram, diga, eu estou ficando doida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você ainda está muito normalzinha. Diga para ela, você precisa piorar mais um pouquinho. Irmã, mas esse é o meu jeito de ser. Faz assim para a pessoa que está do seu lado, faz ha. Chegou tarde e atrasada. Porque agora não tem mais o seu jeito. Deus quer manifestar em você e através de você a multiforme sabedoria de Deus. Vai ter um momento que você vai ser
uma lady, dá tchauzinho até como Missy, assim. E vai ter hora que você vai se levantar como aquela leoa, os cabelos vai ficar assanhado, mas você vai fazer e ser da maneira como Deus quer. Porque não tem mais o seu jeito. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela. Tem uma, Jeová está com uma lata de lixo para você jogar sua reputaçãozinha fora. Você ainda está muito cheio de reputação, ainda está preocupado com a escovinha, com a chapinha. Você está preocupado com o salto. Amado, um monte de gente já viu. O sapato começa a apertar, esquece o sapato na hora. Algo me impedir de receber de Deus é ruim. Pegue sua porção hoje. Ok. Marcos 8, 22 diz assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Diga cego. Rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver, claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ou seja, uma pessoa que tinha uma condição de limitação no sentido da visão. Ele era um deficiente visual. Ele não conseguia ver com os olhos físicos. Jesus pega ele pela mão, aplica saliva nos seus olhos, impõe sobre ele as mãos e pergunta, tudo certo? Ele diz, eu estou vendo homens, mas eu estou vendo eles como árvores. E amados, aquilo ali, ele simplesmente podia parar por ali como se fosse assim, ó, já está bom, para quem não via. Não é? Enquanto na perfeição, em uma determinada área da sua vida, não se estabelecer, a obra não está completa. Enquanto a plenitude não se estabelece em uma área da sua vida, a obra naquela área não está completa. Porque Deus, amado, não gosta de obra meia boca. Ele não gosta de coisa feita pela metade, nem gosta de coisa feita de uma forma medíocre, comum. Tudo que Deus criou é perfeito e é extraordinário, para que todos aqueles que olhem para aquilo digam, realmente, Deus purinho nessa área. Porque é tão sobrenatural, é tão incomum, que nenhuma pessoa, pela força humana, pelo jeito e pelo poder das suas próprias mãos, é capaz de fazer o que só Deus pode fazer. Mas uma das coisas que ele diz aqui, é que no versículo 25, ele fala, então novamente, ou seja, Jesus não estava satisfeito. Provavelmente aquele homem também não estava satisfeito. Mas quantas vezes nós começamos a provar um pouco? Um pouco. É como pessoas que nunca provaram e que nunca receberam o batismo no Espírito Santo. Aí elas ficam naquela ânsia de querer receber o batismo no Espírito Santo. Elas buscam, elas jejuam, elas vão para os montes, elas vão para as vigílias, elas começam a procurar, elas começam a querer entender. Aí quando recebe, aí baixa o fogo. Por quê? Porque toda a ânsia dela, ela simplesmente para receber o batismo no Espírito Santo, para fazer parte do time dos pentecostais. Quando na realidade, aí é que começa. Amado, não se satisfaça com o que começou a fazer e a acontecer. Deus tem plenitude em cada área da sua vida. Jesus não ficou satisfeito com a condição desse homem. Jesus não queria apenas que ele visse manchas diante dele.
O propósito era o quê? A perfeição. A vista clara, limpa. Mesmo que para isso, ele tivesse que impor as mãos novamente. Eu não sei quantas vezes você já veio numa conferência de mulheres. Eu não sei quantas vezes você já veio para um apelo, para ter uma mão imposta. Eu não sei quantas vezes você já fez coisas numa mesma área. Mas, querido, se você ainda não chegou naquela área e provou da plenitude, não importa se você tenha que fazer mais uma vez, contanto que você receba o que Deus quer te dar. Porque se aquela primeira vez que você veio e você não teve a plenitude, hoje você não é mais aquela pessoa do passado. Seu nível de fé aumentou, então você vai receber mais um pouco. É de fé em fé. É de glória em glória. Amém. E diz que quando ele impôs as mãos novamente, esse homem passou a ver tudo claramente. E quando nós temos uma visão limpa, nós podemos distinguir, discernir de modo perfeito. Então, o que é que Deus quer nos falar hoje pela manhã? Se a nossa visão não está limpa, nós não podemos distinguir aquilo que está diante de nós. Logo, se nós não podemos distinguir, se nós não estamos podendo ver, e nós não estamos podendo distinguir, a nossa ação fica comprometida, vai ser falha. Por quê? Porque nós pensamos que estamos vendo uma coisa, agimos como se fosse aquilo, e quando na realidade não é, então não funciona. Você está entendendo? Se você pensa que você está vendo uma determinada coisa, de longe, e à medida que você vai pensando fazer uma coisa, quando você chega perto e vê que não é, o seu procedimento tem que mudar. É como, eu não sabia, mas minha irmã colocou o óculos. Para quê? Porque tinha coisas que ela não estava conseguindo discernir perfeitamente. Às vezes nós precisamos da ajuda de algo que vai clarear a nossa visão. E sabe, amados, a vista, a perspectiva de muitas pessoas aqui hoje pela manhã está comprometida. Você não está vendo claramente. Mas Deus tem um óculos para você. Amém. E não é esse óculos, é esse. Amém. E a unção do Espírito, que vai vir e vai tirar essas escamas da sua mente, dos seus olhos, limpando você para que você possa ver com clareza o propósito, o futuro, a resposta e discernir claramente aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E essa passagem eu acho interessante porque enquanto eu estava meditando ali, veio algo no meu espírito. Sabe, quando nós nos convertemos, nós começamos a perceber dentro de nós mesmos propósitos que Deus tem para nós. Não é? Nós começamos a nos alimentar da palavra, e vem uma determinada palavra que mexe com você, e você diz, eita, isso queimou, isso me pegou. E você começa a ter perspectivas, e Deus começa a falar coisas sobre você, sobre teu futuro, sobre o propósito dele para a sua vida. Aconteceu isso com você, querido? Amém. E aí você começa a se empolgar. E quando você está no início da sua caminhada, você está naquela empolgação. Tudo é lindo, Jesus, eu te amo. Não é? E aí você começa a se alimentar da palavra. Você tem prazer em se envolver com as coisas do Senhor. E esse envolvimento está trazendo discernimentos, revelações, visões, palavras. Coisas estão se levantando e acordando dentro de você. E aí você se vê. Quando o pastor, o ministro prega a palavra, você começa a se ver fazendo aquilo que o ministro está falando. Você começa a se ver executando determinadas coisas. Só que aí o tempo passa. O tempo vai passando. E você começa não apenas a descobrir a palavra, mas também a se envolver com a obra. Com as coisas do dia a dia.
Você começa a se envolver com os afazeres e sabe, existe uma pessoa que estava super incomodada com esse teu avanço e esse teu crescimento. Porque à medida que você está vendo, está conseguindo captar, pegar, ter essas percepções, você começa a se conformar com essas imagens. E algo que antes era tão absurdo aos seus próprios olhos, você já começa a aceitar como sendo de Deus para a tua vida. E esse é o primeiro passo para você se tornar o que Deus diz. É você concordar com o que Deus fala a seu respeito. E sabe, uma vez que você concorda e você diz, sim, Senhor, alguém está ficando muito incomodado. Mas o semeador, ele está andando. Ele continua semeando a palavra. Mas alguém começa a levantar trabalhos e distrações. E eu lembro de uma frase que meu cunhado sempre diz. Ele diz, a distração é a maior inimiga da unção e do crescimento espiritual. Porque quando você começa a atentar para tantas coisas que você tem que fazer, você já não tem aquele mesmo tempo que você tinha quando você se converteu, de parar diante da palavra, de orar, de dizer, Senhor, eu te amo, sem ser no automático, sem ser como alívio de consciência. Eita, nem li a Bíblia, peraí, eita. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? Ai, li a palavra, glória a Deus. Orei em línguas. Pai, abençoa meu marido, meus filhos, minha casa, protege, clamo sangue e tal, não sei o quê. Aleluia. Cumpri meus compromissos por hoje. Nós não temos parado para que Ele limpe os nossos olhos. Nós não temos parado para ouvir a continuação daquilo que Ele começou a falar. E ficamos com revelações pela metade. Ficamos com palavras pela metade. Sabíamos apenas que Deus queria nos usar, mas não escutamos o resto. Onde, como, quando. Porque não temos parado. E aí, tudo que nós conseguimos ver são manchas. São vislumbres. São sombras. É simplesmente algo que não dá para se discernir nos seus detalhes. Que não dá para discernir a cor. Que não dá para discernir o jeito. Que não dá para discernir se está perto ou se está longe. Porque só escutamos a primeira parte. Mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as coisas do dia a dia, tiraram o nosso tempo. A casa, os filhos, o marido, a igreja. Porque, amados, devemos nos envolver, mas não devemos nos esquecer que, em primeiro lugar, ainda é a nossa comunhão com o Senhor. E que quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, não quando você já está podre de cansada, de um dia atarefado, e você se deita na cama e você diz, eita, nem li a Bíblia hoje. Aí você começa a ler e você dorme com ela em cima da sua cara, de tão cansado que você estava. Não, isso não é parar para ouvir. E amado, sabe, você pode estar dizendo, para você falar é fácil. Não, amado, não é fácil. Porque se eu não deixar, ou se eu não tiver cuidado, a correria do ministério, os compromissos, a agenda, um dia aqui, um dia lá, fazem com que eu seja uma ministra no automático. Eu posso pregar no automático. Eu posso ministrar as pessoas no automático, mas só a comunhão me dá a sensibilidade de tocar você e de ministrar para você o que Deus quer e da maneira como Deus quer.
Eu não quero ser uma profissional da fé. Eu não quero ter uma... Eu sou ministra do Senhor por a minha profissão. Esse é o meu chamado. É diferente. É algo que queima quando você não faz. É algo que enquanto você não se conforma com aquilo, você não está completo. E às vezes nós achamos que a comunhão com Deus não está fazendo tanta falta assim, porque muitas vezes estamos todos os dias no culto. Mas, amados, quando nós estamos num culto, Deus fala de uma maneira, na maioria das vezes, geral. Quando Deus está dizendo, eu e você, eu tenho uns segredos para te falar, que eu não quero que ninguém ouça, é somente entre eu e você. Eu quero te levar para um passeio. Eu quero te levar para mostrar um lugar. E que muitas vezes, algumas dessas experiências não podem ser feitas de uma forma pública. Onde nós podemos abrir o nosso coração. Onde nós podemos nos descabelar e ninguém vai estar olhando. E a gente também não vai estar se preocupando com o que pessoas vão pensar a nosso respeito. Nós começamos a ter essas visões. Nós começamos a enxergar. Mas a visão não está completa. E quer que eu te diga? Você nunca vai chegar num ponto aonde você diga, eu já sei tudo o que Deus quer e tem para a minha vida. Sabe por quê? Porque se Deus revelasse tudo aquilo que Ele tem para você, de uma vez só, aí sim você sairia correndo doida, mas doida de verdade. Porque você não suportaria. Se Deus me mostrasse, há 15 anos atrás, o que eu iria viver, eu ia rir. Como Sara fez, quando o anjo disse que ela ia ficar grávida. E não ia ser riso de alegria, ia ser riso de deboche. Ha. Hello? Endereço errado. Mas Deus, Ele quer dar para você o que você suporta. E o que faz com que você veja, não aonde você se encontra. Mas um pouco mais na frente, por quê? Porque, amado, sabe? Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Ai, meu Deus, me ajuda. Aqui na epístola de Pedro, ele fala no capítulo 1 coisas tão preciosas e coisas tão marcantes e decisivas para a nossa vida. E ele diz, no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que você precisa e a graça que você precisa, amado, não vão vir por oração. Elas vão vir pelo conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é, e isso se revela aqui. E aí ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, todas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você percebe que Deus, Ele não está dizendo, olha, você vai ter tudo aquilo que eu tenho para vocês apenas com um conhecimento minguado. Ele diz que quando nós começamos a buscar o conhecimento de uma maneira plena, amado, todas as coisas que Ele criou para serem provadas pelo homem também se manifestarão de uma forma plena. E aí ele diz,
Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por quê? Porque não é só a fé. A fé ela é a que vai abrindo, mas as outras coisas têm que seguirem a fé. Porque essas coisas existindo em vós, e não apenas existindo, mas também em nós aumentando. Amado, Deus não chamou você para ter um nível de fé, o mesmo nível de fé de quando você se converteu. Talvez você diga, mas eu já recebi tanta coisa com esse nível de fé. Pois, amado, Deus não está se agradando de você permanecer nesse nível de fé. Porque Deus quer que você cresça. Essa fé que Ele colocou dentro de você é para crescer. Aí Ele diz, essas coisas elas têm que aumentar. O amor tem que aumentar. O domínio próprio tem que aumentar. A perseverança tem que aumentar. A virtude tem que aumentar. O poder, o conhecimento tem que aumentar, assim como a fé. E ele diz, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que está aposentado já aqui, da fé, porque isso é ser inativo. Uma pessoa que se aposenta é uma pessoa que cansou de trabalhar. Uma pessoa que ela gosta de produzir, eu conheço muitas pessoas que se aposentaram e que elas não conseguem parar de produzir. Elas procuram sempre alguma coisa para fazer. Elas não se satisfazem em viver uma vida inativa. E aí, às vezes, nós estamos nos aposentando. Ai, já resisti o diabo demais. Cansei. Já exerci fé demais. Já rompi demais. Já trabalhei demais. Já servi demais. Já amei demais. Quando nunca é demais. Porque se fosse demais, amados, nós sempre vamos ter que ser demais, porque Deus não tem tamanho. Não tem um tamanho que se mede. Ele é infinito. Então tem que ser demais mesmo, para poder ser na plenitude dEle. Crescermos o crescimento de acordo com o que Ele é, não com aquilo que nós somos. E aí ele continua dizendo, o quê? Pois, versículo 9, e essa é a ênfase. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Só que essa cegueira aqui é diferente da do cego lá que Jesus curou com saliva. Aquele era um cego físico. Esse é um cego espiritual. E sabe como é que Deus classifica cegueira espiritual? É alguém que vê apenas o que está perto. Se tudo que você consegue enxergar na sua vida são os problemas que vocês estão vivendo, as dificuldades que você está vivendo, a sua casa, eu. E quando você olha para frente, sua vista está totalmente embaçada. E sabe por que ela está embaçada? Porque você acostumou tempo demais olhando apenas para aquilo que estava perto de você. Você sabe, amado, que uma pessoa, ela, dependendo do quanto ela use a visão, às vezes ela desgasta tanto uma coisa só, que às vezes ela tem que usar o óculos apenas para perto. E quando uma pessoa usa, ela não tem dificuldade em ver o que está longe. Talvez hoje você precise ter o óculos, não para perto, mas para que você comece a enxergar aquilo que está longe.
Aquele que está na sua frente. Porque enquanto você está perto, e vendo apenas aquele que está perto, você não avança, porque tudo que você tem, e toda a sua perspectiva, é em cima do que já está perto. Mas quando você tem um alvo, por isso a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque quando você olha para Ele, e você rompe, e você vence, e você associa, e desenvolve amor, e perseverança, e domínio próprio, olhando para Ele, e você passa por aquela situação, e você continua olhando para Ele, e você diz, eita, ainda tenho que andar mais. E você nem vai considerar o que você venceu, porque o seu parâmetro não é aquele que estava perto, mas sim aquele que está diante de você. O problema é que nós estamos andando com mais consciência do que está perto, do que está diante de nós. E a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele não diz esquecer só o que é ruim. Às vezes nós queremos esquecer só as desgraças que acontecem na nossa vida. Mas, amados, aquilo que Deus está falando, está incluindo também esquecer aquilo que foi bom. Porque nós ficamos, às vezes, numa crise saudosista, dizendo, oh meu Deus, aquele tempo era tão bom. E nós queremos, como a Bíblia fala, no nosso coração, voltar para o Egito. Voltar para o passado, quando na realidade existe uma seta apontando, onde Deus está dizendo, ei, aqueles vislumbres que eu comecei a te dar, é na frente, eles se realizarão na caminhada quando você olhar para frente. Isaías diz, ei, olha para frente, porventura vocês não estão vendo o que está saindo à luz? Ele diz, enquanto você está olhando para trás, você não está vendo o que está acontecendo aqui. E sabe, você nunca vai chegar também, porque aonde, ou melhor, os seus pés só chegam aonde os seus olhos chegam primeiro. Se você não consegue se ver, ou ver claramente, distinguindo e discernindo as coisas, amado, você não tem como dar passos em direção àquilo. Você precisa de colírio para que você possa enxergar. Será que tudo o que Jesus fez por você, será que todo o propósito, será que todo o sacrifício, e eu quero que você entenda em nome de Jesus, que eu não estou menosprezando o fato de você ser dona de casa, mãe, esposa. Na realidade, quando você casa, esse é seu primeiro ministério. E é importante que você seja uma boa ministra dentro dessas obrigações que você tem. Mas não é tudo. E eu tinha que ter exatamente um cearense sentado na primeira fila. Não é tudo. Sabe por quê? Porque você pode ser uma dona de casa sobrenatural. Você pode ser uma esposa sobrenatural. Você pode ser uma mãe sobrenatural. Você pode ser, amado, tudo aquilo que tem chegado nas suas mãos para viver e desfrutar e manifestar de uma forma sobrenatural. Porque sempre vai existir muito mais. Muito mais. E você às vezes fica correndo, trabalho, faculdade, isso e aquilo, e menino, isso e aquilo. E você não tem parado para ver, pelo menos para Deus te dar a oportunidade de terminar de desenrolar o rolo. De revelar o mistério, o manto. E aí a gente fica, fala Jeová. E Jeová está gritando dentro da gente, dizendo, pare para me ouvir. Só que a gente fica. E aí tudo que a gente vê é aquilo que está perto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e faça assim para ela. Perspectiva.
Perspectiva. Vai lá para Marcos 6. Estou quase acabando. As pessoas que me conhecem entendem o meu quase acabando. Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48. E vendo-os em, o quê? Dificuldade. A remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha só a cena. Jesus queria, como diz o bom nordestino, acudir eles. Eu resgatei todos os meus vocabulários nordestinos esses 3 anos. Socorrê-los, porque Jesus percebeu que eles tinham uma dificuldade. Só que quem foi que disse, amado, que Jesus ele está limitado aos nossos meios naturais de transporte? Ele veio da maneira como ele disse, eles estão precisando de ajuda. Espera aí, não tem nenhum barco não? Ele se levantou e começou a andar. Só que o que é que acontece? Aqueles discípulos, eles estavam tão presos e envolvidos na circunstância que estava acontecendo ao redor deles, perto, o vento, as tempestades, que eles simplesmente, quando eles olharam e levantaram os olhos, o óculos para longe não funcionou. Porque eles estavam usando os óculos de perto. E aí quando você usa os óculos de perto e você tenta ver longe, como é que você vê? Embaçado. Quando eles levantaram a cabeça, que viram algo vindo sobre as águas, eles, misericórdia, meu Deus, além da gente estar se afogando aqui, ainda aparece uma assombração para nos assombrar. Era Jesus que andava com eles, falava com eles, comia com eles, dormia com eles, e eles não conseguiram enxergar Jesus, pelo contrário, eles viram um fantasma. E aí o que é que acontece? Ah! Começaram a gritar. Eles viram, pensaram e agiram. A maioria das suas ações de desespero é porque você está olhando com a perspectiva errada. E porque você está olhando com a perspectiva errada, o pensamento que se levanta também é errado, e a ação que vem acaba tudo e é errada também. Aí você, depois que faz tudo errado, aí você diz, Senhor, mas eu falei, eu fiz, e por que não aconteceu? Porque você falou, fez o que não era para ser feito, porque não era aquilo que você estava vendo. Um amém. Alguém dá mais, pelo amor de Deus? Dou-lhe uma. Você está entendendo? Essa palavra está falando com você? Vai se arrepender? Eu não, o amém foi mais. Porque você vai praticar. Eu não estou aqui para entreter você.
Você vai entrar nem que seja no empurrão hoje. Tô selvagem, até a roupa. Viram um fantasma? Viram uma imagem distorcida? Pensaram que era um fantasma? Gritaram. Como você vê as circunstâncias que têm batido na sua porta? Como você está discernindo as coisas que estão diante dos seus olhos? Como é que você tem interpretado essas coisas? Quando você está acostumado a ver apenas aquilo que é perto, você tem dificuldade de ver Jesus no seu futuro. Você tem dificuldade de ver a resposta. Jesus estava vindo socorrer eles, e eles gritaram apavorados, achando que era um fantasma. Quando você vê só o que está perto, você não consegue ver a resposta vindo em sua direção. E aí, em vez de você correr para cima delas, você corre para longe delas. E eu vou encerrar com isso. A Bíblia fala em Marcos 5 sobre um homem chamado Jairo. Você não precisa abrir sua Bíblia lá. Se você quiser tomar nota, lê o capítulo inteiro de Marcos 5. E a Bíblia fala sobre um homem chamado Jairo, que ouviu falar sobre a fama de Jesus. E esse homem tinha uma filha, e a filha dele estava muito doente. A fama que ele ouvia de Jesus era a que percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O homem que cura os enfermos, que dá vista aos cegos, que limpa os leprosos, que ressuscita os mortos, está na cidade. Então, todas as pessoas que tinham uma necessidade, corriam para onde Jesus estava, por causa da fama que ele tinha. Jairo simplesmente estava num lugar, vivendo uma situação, uma dificuldade, só que ele conseguiu ter um vislumbre de uma resposta para uma situação que ele estava vivendo. Ele disse, olha, os médicos já fizeram tudo, mas tem alguém que pode fazer o que o médico não faz. E aí Jairo pega e vai em direção a Jesus. E aí chega para Jesus e disse, mestre, será que dava para você ir na minha casa? Minha filha está mal. Eu preciso da sua ajuda. Os médicos já fizeram tudo. Mas eu sei que você pode fazer algo por ela. A perspectiva dele. E aí Jesus disse prontamente, sim, vamos, claro. Só que quando Jesus estava andando, aparece no meio do caminho uma bendita de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Além de toda a multidão que estava apertando Jesus. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Para alguém que está numa situação dificultosa, está certa essa palavra? Se não existia, vai passar a existir agora. Estava numa situação difícil. Você não quer esperar que a outra pessoa bata papo com outra, que não tem nada a ver com sua história. Você quer... Mulher, tu não já foi curada? Solta, deixa ele, vem-se embora. Mas Jesus, quando ele estava andando, que aquela mulher chega e toca nele, Jesus para e diz assim, quem foi que me tocou? E o que é que importa? Amado, não está escrito na Bíblia, mas viva a situação que você vai pensar, o que passou na cabeça de Jairo. A pessoa não já foi curada? O que é que importa saber quem foi? Até os discípulos disseram, mestre, Senhor, aqui, para ninguém ver. Senhor, tem uma multidão te apertando. Hello, mestre. Parecia que Jesus estava fora do ar. Quem me tocou? Quem me tocou? Eu sei que alguém me tocou e ficou insistindo. Imagina Jairo, com urgência, com uma pressa. Acredito que Jairo estava assim, já estava fazendo assim para quem quisesse se aproximar mais. Ele dizendo, aqui não passa não, não passa não.
Quem me tocou? Quem me tocou? Eu sei que alguém me tocou, porque eu percebi sair poder de mim. Mestre, a multidão está te apertando. Alguém me tocou de uma forma diferente. Eu estou recebendo toques de todos os lados, mas só um teve fé. Aí a mulher trêmula chega. Fui eu. Jairo poderia ter dito, pronto, satisfeito, vamos embora. Aí Jesus disse, ô mulher. Lá vai Jesus se voltar para a mulher. Grande a tua fé te salvou. Vai em paz. Ele, graças a Deus, pronto, agora vamos. Quando ele começa a tomar o caminho de novo, chegam os mensageiros da casa dele e diz, Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Amado, imagina o misto de sentimentos dentro de Jairo, de raiva, porque se eu fosse ele, eu teria matado aquela mulher do fluxo de sangue. Eu está vendo, bendita. Se ela não tivesse parado por sua causa, minha filha teria ficado viva. Você acha que isso não passou na cabeça dele? Ele demorou tanto, que se aquele tempo que ele tivesse demorado, ele tivesse continuado andando em direção à casa de Jairo, a filha dele não chegaria na morte. Então, um misto de sentimentos, amado, se levantam quando nós recebemos a primeira resistência. E é aí onde nós perdemos a maior parte daquilo que está preparado para nós. Por quê? Porque nós colocamos a história como encerrada, ao invés de cenas dos próximos capítulos. Não coloque o ponto final na sua história. Quem vai colocar ele é Deus. Porque só Deus tem a palavra que vai fechar a situação. Amado, Deus, Ele só vai até onde a tua fé vai. Quando você diz, acabou, você determinou até onde Deus pode ir. Por isso que você tem que ser louco. Por isso que Jesus se virou para Jairo imediatamente, sem Jairo dizer nada, e ele se vira e diz assim, ei. Olha a perspectiva, olha o pensamento, olha o que você está enxergando. Ei, Jairo, não tenha medo, continue crendo. A sua fé não foi para me pegar e levar para curar sua filha? Continue crendo. A sua fé não é para a situação ser revertida na sua casa? Continue crendo. Ah, mas você não sabe, meu marido me deu um ultimato. Continue crendo. Você está vindo no caminho, em direção à resposta, só por causa da primeira resistência você quer colocar o ponto final? Não, continue crendo. Mas já aconteceu, continue crendo. Por quê? Porque, amado, o mundo diz que só não tem jeito para a morte, mas nós servimos a um Deus que ressuscitou ao terceiro dia e nem a morte conseguiu segurar ele. O que você vê, você pensa, você age. Ei, não tenha medo, continue crendo. Aonde está a sua resposta de fé diante do primeiro empecilho? A sua fé. Você acha que o diabo vai deixar você crescer livremente? Ai, meu Deus, e o diabo? O diabo, amado, não é o seu problema. O seu problema é você mesmo, porque Jesus disse, olha, eu vou quebrar seu galho. Eu já vou resolver o problema com o diabo, derrotando ele, reduzindo ele a nada, vou te dar um nome que sempre vai colocar ele lá no lugar dele de novo, e a única coisa agora que você tem que fazer é renove a sua mente e subjugue a sua carne. É o que você vai ter que fazer. Porque se você ler as epístolas, você vai ver Paulo, Pedro, Tiago, falando muito pouco sobre Satanás e seus demônios, mas falando constantemente, renove a sua mente, abrace a verdade, confesse a verdade, subjugue sua carne, renove sua mente. Por quê?
Porque o diabo, amados, pega a arma, o 42, a 12, o 38 de Jesus, que é o nome de Jesus, quando ele quiser se levantar, mira no meio da cabeça dele e atira de novo e ele volta para o lugar de novo. Seu problema não é o diabo, o seu problema é a sua perspectiva. É onde você está determinando que a sua fé vá. E aí Jesus vai, continua com Jairo, chega na casa de Jairo, está aquela atmosfera de incredulidade pura. E aí ele pega, entra, chama os discípulos e manda sair todo mundo. E diz, eu só quero crente aqui comigo. E o pai e a mãe, para ver mesmo que aqui o negócio vai acontecer. Não ande perto de incredulidade. Não conviva com pessoas incrédulas. Amado, às vezes você tem que ser rude. Mas você tem que guardar a sua fé. Você tem que manter a saúde da sua fé. Porque é ela que levará você à sua vitória. E aí Jesus, mais uma vez, eu acredito que a cabeça dos discípulos ficava saindo fumaça. Porque primeiro ele diz, olha, quem foi que me tocou? Os discípulos, Senhor, está todo mundo te tocando. Aí agora ele está na casa de Jairo dizendo, a menina não está morta não, gente. Você percebe que todo o tempo Jesus estava ensinando os seus discípulos a não viverem pela perspectiva de perto. Multidão de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Dê a eles de comer. Fritava o juízo dos discípulos. Mestre, não tem padaria aqui perto. E se tivesse, a oferta foi, não dá para alimentar todo mundo. O que é que você tem? A gente confiscou em seu nome o lanche de um menino. 5 pães e 2 peixes. Beleza. Um gigante afrontando o exército de Israel durante 40 dias, de manhã e à tarde. Então eles ouviram aquela afronta, o gigante Golias chamando eles de frouxo, todos os dias, 2 vezes por dia. Aí Davi chega e diz assim, vem cá, não tem homem aqui não, é? Davi nem era guerreiro. Ele disse, não tem macho aqui não? Pois eu vou. Saul achou tão absurdo que disse, oh meu Deus do céu, já que não tem outro mesmo, então vai tu. Mas faz o seguinte, eu vou te dar minha armadura. Coitado de Davi. Saul, a Bíblia diz que ele era grande. Davi, não faz menção de Davi, mas diz que ele não tinha a estatura que Saul tinha. E uma armadura é uma peça que é feita sob medida. Não pode ser folgada demais para não ter espaço para não entrar a ponta de uma lança, nem pode ser apertada demais que vai limitar os movimentos. Aí diz que colocou sobre Davi. Amado, eu imagino, toda vez que eu leio essa passagem, o paletó de Didi. Sobre ele. Diz que ele nem conseguiu andar. Ele disse, sai, eu não preciso disso não. Você vai com o quê? Eu tenho um estilingue. Estou encerrando. Moisés, eu quero que você vá no Egito libertar meu povo. Eu vou ser contigo. Abre tua boca. Eu vou encher. Te dá uma vara. Lá vai Moisés. Lá, 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 lá. Tira o povo de Israel do Egito. Vamos, galera, para a terra de Canaã. Lá, 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 lá. Daqui a pouco o faraó se arrepende. Ei, bota atrás dele e traz eles de volta. Numa altura do campeonato que quando Moisés olhou para trás e disse, eita, agora fritou. Vocês pensaram que eu ia dizer outra coisa. Pelo amor de Deus, Senhor. Porque olhou para um lado montanha, na frente o mar, do outro lado deserto e atrás o exército de Faraó, vindo quente. Ai, meu Deus do céu, Senhor! E Deus disse, ei, vem cá, bonitão. Está clamando para mim por quê? Por que clamas a mim? O que é que você tem na sua mão?
uma vara. Pois estenda ela. Talvez você pense que na condição que você se encontra hoje, você não tenha nada que possa manifestar o que você precisa. Porque parece tão insignificante. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Davi tinha um estilingue. E Moisés tinha um pedaço de pau. Não é o que você tem. É quem. É quem. E esse quem que você tem, sabe que ele já deu a você algo para você oferecer como resposta de fé. Que não importa se é grande, se é pequeno, se é comprido, se é curto, se tem valor, se não tem, mas é o que você tem. E quando você diz, Senhor, o que eu tenho é isso. Eu só peço agora que você me unja para que vá no lugar certo. Multiplicação chegou. O gigante caiu. E aonde não existia saída. O que você tem é tão pouco. Não, amado, para Deus não. Porque é tudo o que você precisa para manifestar na sua vida o que você está crendo. Pode ser que hoje o que você tenha é o sacrifício de mãos levantadas. Talvez para outras pessoas o que você tenha é dizendo, Senhor, eu não vou levantar minhas mãos para o Senhor, mas eu ofereço meus braços para alguém. Eu não sei, amado, o que é que você chegou aqui carregando. Eu só sei que você vai usar. Eu só sei que Deus vai querer ministrar para você uma ação. Mas de uma resposta que você vai dar para Ele. Amém. O grupo de louvor pode subir?